Vou falar sobre um tema que eu falei aqui durante as ministrações, em 2 Coríntios capítulo 10, sobre o inimigo que age dentro da igreja. Ele não age fora. O habitat de ação desse inimigo é os limites da igreja. Então, no capítulo 10, a partir do verso 1, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando estou ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obrigue a agir com audácia, tal como penso que ousaria fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente ao quê? A Cristo. E interessante que o apóstolo fala desta arma que luta contra argumentações. E eu disse que um dos maiores inimigos da igreja está dentro da igreja, que são a distorção da verdade. Quando o Senhor Jesus disse aos discípulos que eles deviam ter cuidado com o fermento dos fariseus, eu não vou ler esse texto, mas está em Mateus, capítulo 16, de 5 a 12, e eles pensaram que era fermento para fazer pão, e perguntaram ao Senhor, o Senhor disse não, o fermento dos fariseus são o seu ensino, porque os fariseus eram mestres, eram apaixonados pela Torá. Tanto eles como os saduceus, eles tinham o ensino, e eles ensinavam as pessoas, e Jesus veio com o ensino da verdade. E eu sempre digo que o problema do engano, por que eu digo que esse espírito está dentro da igreja? A heresia não é o oposto à verdade, é uma distorção da verdade. Ela não combate a verdade de uma maneira direta, com algo contrário à verdade, mas ela distorce com argumentações. Interessante. Abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 11, só vira a página do capítulo 11 do livro de 2 aos Coríntios. Veja, vamos ler desde o verso 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Quem quer ser paciente comigo aqui? Se eu sou insensato, me suporte um pouquinho. Mas estou falando algo que vai mudar a sua maneira de compreender a palavra. Aí ele diz aqui, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como virgem pura. O que receio e quero evitar
é que assim como a serpente fez o que, irmãos? Enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sincera e pura devoção a Cristo. Aí eu me lembro de uma carta em Apocalipse, que o Senhor diz: tenho contra ti que deixastes o quê? O seu primeiro amor. Ele diz: eu temo que a serpente engane vocês, e este engano vem na mente com argumentos não contraditórios à verdade, mas distorcendo a verdade. Distorcendo a verdade. Vocês se lembram, e eu não quero ler porque não vai ter tempo, eu gostaria muito de uma hora poder abrir as escrituras com vocês. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden, e com a mulher, e disse: de todas as árvores vocês podem o quê? Comer, inclusive de uma que se chamava árvore da vida, que era uma representação de Cristo. Mas ele disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem. Conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. Porque no dia que vocês comerem, vocês o quê? Morrerão. Não que Deus não quisesse que o homem soubesse a diferença do bem e do mal. Só que queria que soubessem da maneira correta, através da árvore da vida. E quando a serpente, mais astuta de todos os animais, ela fala desta maneira para Eva: Eva, o que Deus disse para vocês? Eva disse: podemos comer de toda a árvore, menos desta, porque se comer desta que você está aí, nós morreremos. Ela falou: não, vocês não vão morrer. Não é isto. Vocês serão o quê? Conhecedores do bem e do mal. Distorceu a verdade. E esse espírito continua no Éden. O que é o Éden? É uma posição espiritual onde Deus nos encontra de comunhão com Ele. E o Senhor está sempre dizendo a nós: alimente cada dia mais da árvore da vida, que é Cristo Jesus, que vocês estarão mais perto de mim e eu vou me revelar a você. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim o quê? Viverá. Mas a serpente está próxima. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor de nós, procurando o quê? Uma oportunidade para, através da sua argumentação, nos desviar da verdade de Deus. Quem está entendendo aqui, levanta a sua mão. Fala, levante bem alto as duas mãos e diga bem forte: eu vou permanecer na verdade. De novo, eu irei permanecer na verdade. O diabo não vai tocar na minha mente. Eu não serei enganado, em nome do Senhor Jesus. Esse espírito de engano usa líderes carismáticos. Esse espírito de engano não usa alguém fora da igreja, usa dentro da igreja. E você diz: mas apóstolo, por que Deus permite? Não sei. A palavra é muito clara, diz que na igreja tem o joio e tem o quê? O trigo. Quem tira o joio somos nós que tiramos? Ou são os anjos do Senhor que farão isso com a vinda do Senhor Jesus? Nós precisamos
está fundamentados na verdade, para que essa serpente que vem através de argumentações que parecem lógicas, mas não são. Abre a Bíblia comigo, esse texto eu preciso ler. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Vocês corriam bem, o apóstolo está dizendo. E se você estuda as cartas de Paulo, a Bíblia Sagrada, né? Porque o apóstolo Paulo não escreveu segundo a sabedoria dele. O apóstolo Paulo escreveu segundo a sabedoria divina, né? Tem 4 livros que são meus de preferências: Romanos, Efésios, Colossenses e Gálatas. Eles são pouco semelhantes. A tônica é mais ou menos uma só: o homem e a igreja, o homem e a igreja. E aqui em Gálatas ele diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês corriam bem. O apóstolo está dizendo: vocês cresceram, amadureceram, chegaram a um nível de conhecimento muito bom. Agora presta bem atenção. Eu não me preocupo com o novo convertido, ele está apaixonado. Eu me preocupo com aquelas pessoas que correram, estão correndo bem, e diante dos seus próprios olhos, eles percebem que cresceram, eles percebem que tem um conteúdo, e realmente tem. E o Paulo está escrevendo aos Gálatas com esse entendimento. Ele diz aqui: vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar? O que diz a próxima palavra aí? Obedecendo a quem? A verdade. Vocês saíram da verdade, não foram para o lado da mentira, mas estão aceitando argumentações que estão torcendo aquilo que vocês sempre defenderam. Ele continua dizendo: tal presunção não procede daquele que os chama. Um pouco de quê, irmãos? Fermento leveda o quê? Toda a massa. Um pouquinho que você desvia da visão, um pouquinho que você desvia da verdade, não precisa ser muito. Satanás age nos detalhes, ele não precisa de muito. Na mente humana, ele diz aqui, ó: um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá o quê? Condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Agora ouça, aqui está a maturidade. Você chega um momento em que você entende que você é livre em Cristo. Os aios são tirados. Eu vou dar alguns exemplos meus, porque se eu for dar exemplo de outros, vão pensar que eu estou dando indireta. Meus. Eu achava, depois de 6 anos de conversão, e não sei se a Rúbia lembra disso, nós não éramos casados, mas a gente já conhecia, que usar roupa estampada era vaidade e pecado. Então eu usava uma calça jeans e uma camiseta branca, e não adiantava falar para mim.
eu achava que aquilo ali era sinônimo de santidade e de humildade. Depois passei para outra fase, acho que melhorzinha, usava só roupa com mensagem evangélica, drogas mata, né? Eu fiquei preso a isto. Eu fiquei, na minha imaturidade, eu achava que estava fazendo certo, até que um dia eu cheguei a um nível de maturidade que eu me libertei. Por exemplo, tinha uma pessoa que me discipulava que tinha um espírito de dominar as pessoas. Eu achava que, se eu argumentasse com ele o contraditório do que ele estava me ensinando, eu estava pecando. Então eu vivia debaixo de uma prisão religiosa. E vou dizer aqui, essa prisão religiosa talvez seja pior do que uma prisão de droga, porque ela te escraviza, ela te dá uma imagem de Deus que não é verdadeira, e por isso você tem que tomar muito cuidado, guardando o seu coração, para não se contaminar com o fermento. Chegou o momento que eu me libertei, eu falei, não é isto, eu sou livre. Mas aí também tem um perigo, que o apóstolo Paulo diz aqui, veja, irmãos, verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usam a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirva uns aos outros, mediante o quê? O amor. Está falando de carne, não está falando de pecados imorais, está falando da natureza humana. A natureza humana, ela tem a capacidade, olha aqui para mim, por favor, ela tem a capacidade mental de construir um cristianismo segundo a sua conveniência. Nós amadurecemos e achamos que, a partir daquele momento, eu tenho que ter um caminho cristão conforme o que eu acho. Aí eu pego a verdade bíblica, só mudo um pouquinho. Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. E eu vou enumerar 3 distorções frequentes nos nossos dias. Primeiro, a chamada hipergraça. E eu vou ser muito franco com você. A graça de Deus, ela não é para avalizar as suas ações pecaminosas. A graça de Deus é para te levar a andar no caminho de santidade com Ele. Se eu coloco a graça num patamar onde me dá o direito de, na minha maturidade, fazer o que eu quero, não é isto. A graça veio para que nós pudéssemos obedecer à lei. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. O homem só pode obedecer a palavra pela graça. Satanás tem distorcido essa verdade. Muitos vão para o inferno. E eu disse que vou pregar sobre o inferno aqui, e vou avisar a todos, gostaria que todos viessem. Porque tem muito crente que está caminhando para este lugar. O inferno foi criado para os demônios e para Satanás, não para o homem. Mas quando você distorce a verdade, aí, quando nós distorcemos a verdade, por favor, enquanto eu estiver falando, coloque esse verso para mim aí, rapidinho. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Se eu distorço a verdade, eu estou fazendo a opção
de não andar pelo caminho da graça. E o que está escrito aí? Veja comigo: esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, repita bem forte comigo, por favor, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Olha para a pessoa que está perto de você, nos salões também, diga: é ninguém, inclui você também. A graça de Deus nos capacita a viver em santidade. Quantos querem viver em santidade? Diga aleluia, né? Aí você me diz: mas apóstolo, o senhor não é calvinista? O senhor não converteu na igreja católica? Mas Calvino não tinha toda a revelação. Nós podemos perder a salvação, sim. Quem não andar em santidade não vai ver ao Senhor. É uma decisão. Eu estou predestinado para decidir sempre na maneira correta. Mas se eu não tomar uma posição e andar no caminho que Deus estabeleceu para mim, eu perco a salvação. A graça de Deus me capacita a viver em santidade. Agora, rapidinho, põe Romanos capítulo 6, é muito importante isso aqui. Romanos 6, verso 1. Vamos lá, Romanos 6, 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Verso 2. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O apóstolo está perguntando. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, quem foi batizado em Cristo Jesus, levanta as mãos. Eu tenho olhos na nuca, levanta bem alto as mãos, né? Quem foi batizado em Cristo? Fala: eu fui batizado em Cristo. Então somos nós. Então vamos ler de novo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Portanto, somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quem tem vida nova? Levante bem alto as mãos. Fala: o pecado não vive em mim. Mais forte, fala: o pecado não vive em mim. Eu estou em Cristo Jesus. Olha o verso 5. Se dessa forma somos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja o que, irmãos? Seja destruídos. Que coisa boa. O corpo do pecado seja o que? Destruído. Versos 8. Veja o que ele diz aí no verso 8. Rapidinho. Daqui não dá. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele o que? Viveremos. Verso 9. Pois sabemos que temos sido ressuscitados dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todo, mas vivendo, vive para Deus. Verso 11. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora é a hora. Verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeça aos seus. Quem tem autoridade sobre o pecado? Quem é? Somos. Pega o seu dedo e fala: eu tenho autoridade sobre o pecado. Mais forte, fala: eu tenho autoridade sobre o pecado. Fala comigo: a graça de Deus está em mim. Eu posso dominar o pecado. Eu posso subjugar o pecado. Eu posso vencer o pecado.
sou eu que decido. O pecado não tem poder sobre mim, eu tenho poder sobre ele. A graça de Deus está em mim. Você entende isso? Veja o verso 13, veja comigo o verso 13. Não ofereçam, é uma posição minha. Eu posso oferecer, como posso negar. Volta o verso 12, só o início do 12. Portanto, não permitam, é a minha vontade que determina. Quando o espírito de engano vier dizendo para você: não, você pode pecar, você está debaixo da graça, Deus já te perdoou, isso é Satanás. Porque a palavra diz assim: portanto não permitam que o pecado continue dominando o seu corpo mortal. A minha força humana, ela não pode, mas a graça de Deus em mim pode. Se eu decidir pela graça, eu viverei em santidade. Se eu não decidir pela graça, eu viverei pecando. A hipergraça, a grande graça, tem nome, chama Jesus Cristo. Verso 13. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereça a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Verso 14, vamos fechar isso aqui, diz: pois o pecado não os dominará. Levante bem alto as suas mãos, fala comigo: ira, você não vai me dominar. Inveja, você não vai me dominar. Orgulho, você não vai me dominar. Eu tenho autoridade sobre ti, a palavra me dá autoridade. Repita comigo: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Oh, aleluia! A graça me dá autoridade e poder sobre o pecado. Você entende? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga aleluia. E hoje tem uma doutrina maligna. Cuidado com o fermento dos fariseus. E eles entraram através das redes sociais. São pessoas que nunca pastorearam ninguém, não tem cheiro de ovelha. Diga para o irmão que está perto de você, fala: pastor é aquele que cheira ovelha. Sabe como que é cheirar ovelha? Estou vendo, já elogiei vocês ontem, o César e a Carminha. Esses aqui têm cheiro de ovelha. Morre alguém, eles vão lá para o cemitério, fica lá no velório. Está alguém preso, eles vão atrás. Chega alguém aqui chorando, eles recebem. A ovelha engarranchou o pezinho lá naquelas cercas. Eles não vão lá e puxam o pé e arrancam o pé. Eles ficam 3, 4 horas ali tirando o arame. Pessoas assim pode ensinar a palavra, mas quem está só nas redes sociais muitas vezes transmite o fermento dos fariseus. Antes de ouvir alguém, não estou dizendo que não deve usar, eu uso rede social. Mas nas redes sociais, você pode sentir se quem está ensinando tem cheiro de quê? Ovelha. Estão entendendo? O bom pastor não facilita para as ovelhas. O bom pastor abraça a ovelha e ensina ela a passar num caminho estreito, porque é o único caminho, a única verdade e a única vida. Cuidado com o fermento dos fariseus.
A igreja hoje está muito suscetível a isso. Segunda mentira, segundo fermento, já passei, né? Vocês me dão mais 10 minutinhos, 10 minutos, 10, deixa eu ver. Se eu não levantar a mão, vou pegar 30. Quem é? Segunda mentira, você pode servir a Deus fora da igreja. Quando eu ouço isto, eu tenho 2 conhecidos, são 2 grandes homens nesse país. Eu faço parte de uma equipe com eles. Ele sempre diz assim: o César é apaixonado por igreja, né? Quando fala em igreja, o César é apaixonado por igreja. Por que eu sou apaixonado por igreja? Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz aqui, abre a Bíblia comigo, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A partir do verso 19. Efésios capítulo 1. E a incomparável graça do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou para a cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu o quê? Corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Então, a igreja é o corpo de Cristo. E interessante que o apóstolo Paulo escreve, diz que todas as coisas estão debaixo dos pés, não está no pescoço, está debaixo dos pés, e que Cristo é o cabeça. Não diz que todas as coisas estão debaixo da cabeça, estão debaixo dos pés. Os pés, em questão de distância, é a parte do corpo mais longe da cabeça. Mas não existe, o corpo, ele não é completo se ele não tiver os pés. E a palavra diz que o corpo é a igreja. A igreja, o apóstolo Paulo diz, não deixe de congregar, vá à igreja, ainda mais sabendo que os últimos dias se aproximam. Sabe por quê? Lá em Romanos capítulo 16, verso 20 diz, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É os pés da igreja. A igreja é o corpo. Não tem como eu viver um cristianismo fora da igreja. Eu pensei que a Flávia era pastora, não é presbítera. Então ia chamar de pastora. A Flávia falou aqui, ó, traz seu filho para a igreja. Quem ouviu isso? Traz seu filho para a igreja. Sabe por quê? A igreja é Cristo. A cabeça não está desassociada do corpo. Você estando na igreja, ainda que você não sinta, você estando na igreja, ainda que você não veja, você estando na igreja, ainda que você esteja fraco, Cristo está sobre você. Ele é o cabeça da igreja. Então, se você vier, mas eu estou em casa. Jesus não disse, onde estiver um eu estarei. Ele diz, onde estiver 2 ou 3. Ele está falando de coletivo. Se você e eu pudéssemos viver fora da congregação, ele diria, onde estiver um orando eu estarei. Ele falou, não, se 2 concordarem, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a igreja. Você entende isso, irmão?
Quando o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, a igreja congregada, a igreja congregando, ela está sendo edificada, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não aceite o fermento dos fariseus. O fariseu, ele está dentro aqui, está andando no nosso meio, mas não sai também falando: esse é fariseu, aquele não. Ele não vai embora. A função dele é mandar as pessoas para fora. Fariseu não sai, porque ele é instrumento do diabo aqui. Não aceite as pessoas dizer para você: fique em casa porque a igreja é imperfeita. E ela é mesmo, porque ela é constituída por mim e por você. Enquanto nós estivermos, ela será imperfeita. Ela será perfeita um dia, quando o nosso amado Senhor Jesus voltar. Mas imperfeita debaixo da graça, é perfeita aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Amém ou não?